queridos irmãos e irmãs, para iniciar a nossa reflexão sobre a palavra de Deus que nós ouvimos, duas passagens do Evangelho nos chamam hoje muito a atenção. Logo no início, São João diz assim: os discípulos que escutaram Jesus disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E mais à frente, São João vai dizer: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Nós estamos hoje, queridos irmãos e irmãs, diante de um momento na vida de Jesus, diante de uma passagem do Evangelho, onde aqueles que seguiam Jesus, aqueles que o escutavam, tiveram que fazer uma escolha, tiveram que tomar uma decisão. Eu continuo com Jesus ou eu vou voltar atrás? Eu não vou mais segui-lo. Por causa desse contexto, é que na primeira leitura, também a palavra de Deus nos apresenta uma situação semelhante. O povo a caminho da terra prometida, não mais guiado por Moisés, mas agora por Josué. Mas continua o mesmo povo, com a sua mesma infidelidade. E Josué coloca o povo contra a parede e diz para eles: se para vocês é incômodo servir ao nosso Deus, façam uma escolha. Ou nós vamos servir a Deus, ao nosso Deus, ou nós vamos servir aos deuses estranhos. E aí Josué diz: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E vocês se decidam. Não há como ficar nessa indecisão, nessa neutralidade. Há certos assuntos, queridos irmãos, em que é possível ter neutralidade. Mas quando se trata de fazer uma escolha por Deus, não existe meio termo, não existe em cima do muro. Nós temos que nos decidir. E aí o povo, diante daquele ultimato de Josué, todo o povo diz: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A situação do Evangelho é a mesma. Os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos, têm que fazer uma escolha. Mas é interessante recordar para nós, já que o Evangelho diz que os discípulos falaram: essa palavra é dura. Qual foi a palavra dura que Jesus disse? Os discípulos não andavam mais com ele. O que será que Jesus fez que levou os discípulos, que até agora o acompanhavam, a querer abandoná-lo? Será que é o momento que Jesus fala do perdão, de perdoar 70 vezes 7? Não. Será que é o momento em que Jesus fala que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga? Não. Tudo isso os discípulos foram capazes de ouvir, e mesmo na sua fraqueza, foram capazes de aceitar. Mas o que Jesus falou hoje, aqueles que foram capazes de acolher o convite a perdoar, a renunciar a si mesmo, a tantas outras situações desafiadoras que Jesus apresenta, o que Jesus fala hoje é mais duro do que tudo isso. Ficaram até curiosos, né? O que foi então que Jesus disse? O Evangelho de hoje é a continuação do que nós estamos ouvindo já há praticamente 4 semanas, o sermão do pão da vida. Jesus multiplica os pães para preparar a Eucaristia como um símbolo, e as pessoas não entendem, as pessoas ficam presas somente ao pão material e vão atrás de Jesus porque querem mais pão, pão material, no sentido literal. E aí Jesus começa um grande sermão, um longo sermão, onde ele vai explicar que não devemos ir somente atrás do pão material, que não podemos trabalhar somente pelo pão da terra, e começa a falar de um pão que vem do céu, e as pessoas começam a ficar preocupadas: que pão é esse que vem do céu? Será o maná? Jesus fala: não, o maná não era pão do céu não, o pão do céu é o que eu vou dar. E aí no outro domingo Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. E as pessoas se assustam de novo: como que o Senhor veio do céu? A sua mãe é Maria, José é seu pai, o Senhor não veio do céu. E Jesus continua insistindo: eu sou o pão que desceu do céu. E o pão que eu darei é a minha carne. E aí aqueles que estavam assustados agora estão em pânico: como assim? Ele vai dar a sua carne? E aí o que Jesus faz? Recua. Não, avança mais ainda.
E fala: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Foi diante dessas palavras, diante desse sermão insistente de Jesus, chocante, foi que os discípulos foram embora. Queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros, se nós estivéssemos lá, ainda sem saber de como Jesus faria isso, qual seria também a nossa atitude? Se um mestre fala para nós que ele vai dar a sua carne para ser comida, que ele vai dar o seu sangue para ser bebida, o que viria na nossa cabeça? Um copo cheio de sangue? Um pedaço de carne sendo cortado? Foi assim que entenderam, de uma forma muito material, e não confiaram na palavra de Jesus. Quando a gente fala algo, e acontece muitas vezes, não é? E as pessoas entendem mal ou se assustam, qual é a atitude normal que a gente toma? Não, espera aí, espere, você está entendendo mal, ou não foi isso que eu quis dizer, talvez eu não tenha me expressado bem. Jesus faz isso no Evangelho hoje? Não, porque ele não se expressou mal, ele se expressou muito bem, ele foi muito claro, quando ele fala: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Por mais chocantes que sejam essas palavras para os nossos ouvidos carnais, Jesus não retrocede um ponto do que ele falou. E quando ele vê os discípulos indo embora, ele não faz nada. Esperem, por favor, não me deixem sozinhos. Não. Os discípulos vão embora. E ali num cantinho, certamente com os olhos arregalados, estão os 12, que também não entenderam nada. E o que Jesus faz? Fala para eles assim: por favor, vocês, a quem eu escolhi de um modo especial, por favor, eu preciso de vocês, não me deixem. É isso que Jesus faz? Não. Os discípulos indo embora, o povo só ficando ali mais ralinho, saindo. E aí Jesus, com essa coragem, com essa força de alguém que sabe o que fala, de alguém que tem no seu coração uma decisão da qual ele não volta atrás, vira para os 12 e fala para eles: e vocês? Vocês também querem ir embora? Eu não estou prendendo ninguém. Vocês, diante da minha palavra, querem ir embora? O que Jesus está falando para os apóstolos? Mesmo se vocês 12, a quem eu chamei para andar comigo, para viver comigo, mesmo se vocês forem embora, e se eu ficar sozinho, a minha carne vai ser comida, o meu sangue vai ser bebida, eu não volto atrás, foi para isso que eu vim. E aí, os apóstolos assustados, talvez até com medo de Jesus falar assim: vão embora de uma vez, mas isso também ele não faz. Os apóstolos ali assustados são salvos por Pedro. Sempre Pedro, né, com esse seu repente, ele salva os apóstolos. Diante daquela palavra de Jesus, forte, São Pedro responde quase que no mesmo tom: Senhor, e nós iremos a quem? Senhor, o que vai ser da nossa vida? O meu barco já era, a vida que eu tinha, eu já deixei, os planos que eu tinha, eu abandonei todos por causa do Senhor. Quem é que fala o que o Senhor fala? Quem é que faz o que o Senhor faz? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. A gente fala assim: nossa, que resposta linda de Pedro, linda, não é? Mostra essa confiança que ele tinha em Jesus, e mostra, talvez isso seja o mais bonito, o vazio que se torna a vida de Pedro se ele não tiver Jesus. A quem iremos, Senhor? O que vai ser de mim se agora eu for embora, se eu te deixar, se eu voltar atrás? Tem esse sentido, sim. Mas nessas palavras bonitas de São Pedro, tem um outro sentido também. Nessas palavras tão bonitas, Pedro estava dizendo: Senhor, nós não entendemos nada. Nós também estamos assustados. Nós estamos chocados. Mas o Senhor sabe o que fala, o Senhor sabe o que faz. Se o Senhor está dizendo
que vai ser assim, assim será. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o Messias. O Senhor nunca nos enganou. Então, mais uma vez, nós confiamos no Senhor. Essa é a resposta de Pedro. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura e o Evangelho agora são dirigidos a nós. Nós também precisamos fazer escolhas. Hoje temos a presença providencial, não é, aí dos casais da Aliança de Casais com Cristo, representando de alguma forma as famílias, e nós temos essa passagem de Josué. É hora de cada um de nós dizer também, como Josué e depois como todo o povo: eu e minha família serviremos ao Senhor. E também como Pedro: Senhor, a quem nós iremos? O que significa na prática essa escolha? Sobretudo, diante deste grande mistério que é a Eucaristia. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que a Eucaristia não é um detalhe no Evangelho. Alguns assuntos no Evangelho Jesus falou meio de passagem, não entrou muito em detalhes, não se aprofundou. A Eucaristia não. A Eucaristia não é um detalhe, não é algo acessório no Evangelho. A Eucaristia é algo essencial. Podemos até falar que a Eucaristia para Jesus é uma ideia fixa. Ninguém o remove dessa ideia. Eu vou dar a minha carne e o meu sangue como alimento. Então, diante dessas palavras de Jesus e dessa sua insistência, nós também temos que fazer essa escolha. Claro, Ele nos deixa livre. E se nós estamos aqui exatamente na Eucaristia, é porque a nossa escolha já foi feita. Mas provavelmente, queridos irmãos e irmãs, todos nós, lá no fundo do nosso coração, a gente não entenda totalmente esse grande mistério. Talvez lá no coração de cada um de nós, tem uma vozinha falando assim: ah, padre, eu não sei o que eu faria lá não, porque eu também não entendo a Eucaristia. Se alguém me pedisse para explicar, como assim que Jesus está na hóstia? Eu não saberia explicar. Se alguém pedisse para eu provar teologicamente, racionalmente, padre, eu não conseguiria, acho que eu passaria até vergonha. Novidade, novidade. Não precisamos entender. E não é que seja um absurdo a Eucaristia, é que a nossa capacidade de compreender é limitada. E não estou dizendo que a inteligência de vocês é limitada, não é isso. É o mistério que é muito grande. Por isso que, logo após a consagração, o padre diz para nós que é uma espécie de um grito, de uma exclamação: mistério, mistério da fé. É o mistério, não adianta querer entender, querer explicar matematicamente, só filosoficamente, porque é um mistério. Então, não se preocupem se lá no coração às vezes vem uma dúvida: eu queria tanto entender. Não se preocupem se lá no coração de vocês já veio, como no meu também vem. Muitas vezes o desejo: eu queria de alguma forma sentir Jesus presente. Eu queria, na hora que eu rezo no sacrário, escutar alguém falando para mim, ao menos assim: oi, eu estou aqui. E quantas vezes nós rezamos diante do sacrário, como se estivéssemos falando diante de uma parede. Não se preocupem, isso se chama fé. Continuar rezando dessa forma, continuar recebendo a comunhão, continuar acreditando na Eucaristia, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga explicar, mesmo que eu não sinta nada. Essa atitude talvez seja mais do que simplesmente as palavras de Pedro. Essa nossa atitude de continuar rezando sem sentir, sem compreender, é dizer para Jesus: Senhor, e eu vou para onde? Se eu não rezar aqui, eu vou rezar onde? Se eu não seguir o Senhor, eu vou seguir a quem? A quem iremos, Senhor? Só Tu é que tens palavras de vida eterna. Que a conclusão desse Evangelho do Pão da Vida, que esse domingo, com a leitura de Josué e o Evangelho, seja para nós uma ocasião de renovar o nosso sim, a nossa decisão. Já escolhemos, já decidimos, mas queremos hoje renovar. Senhor, eu quero Te servir. Senhor, eu quero Te seguir, mesmo que eu não entenda, mesmo que às vezes a dúvida bata a porta do meu coração. Só Tu é que tens palavras de vida eterna. Tu é que és o verdadeiro pão da vida, que nos alimenta nesta terra e nos alimenta para a vida eterna. Amém.